Olá, irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. A gente tem estudado juntos o livro de Atos, e então a gente vai dar continuidade a esse estudo. Dessa vez nós vamos estudar o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15. Talvez você fique assustado ao saber que nós vamos estudar tantos capítulos assim, mas a verdade é que eu vou tentar trazer para vocês quais foram os principais pontos de cada um deste capítulo, a fim de que a gente possa avançar nesse estudo do livro de Atos. E aqui é um ambiente, um espaço no qual a gente inicia o estudo e você continua em casa. Então, quero te incentivar a continuar estudando o livro de Atos. Se você não viu, por acaso, algum dos vídeos anteriores, por favor, volte lá no nosso canal da igreja, assista aos vídeos, que possa ser um momento de muita edificação da sua fé, como tem sido para mim e para muitos irmãos também que têm compartilhado, que têm tanto animado estudar o livro de Atos, tá bom? Então, vamos dar continuidade, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração com cada um de vocês. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor leal, pela sua graça e pela sua misericórdia, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, Pai, no compartilhamento, Pai, dessa mensagem. Eu oro para que o Senhor use a minha vida com poder, Deus, com humildade, para transmitir com clareza estes capítulos que tanto enriqueceram, Deus, a mim, estudando e meditando sobre eles, que possa edificar e encorajar os meus irmãos, desafiá-los a continuarem louvando e glorificando o seu nome. Te pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então, é interessante que nós, no nosso estudo de Atos, a gente tem percebido vários sinais, vários milagres, através da fé em Cristo Jesus, que estavam acontecendo ali na igreja de Atos, essa igreja primitiva. E o anúncio do Evangelho, ele veio cercado de muitas perseguições, diversas perseguições estão ocorrendo. A gente estudou sobre a vida de Estevão e depois da morte de Estevão, a perseguição começa a se intensificar cada vez mais, ao ponto dos discípulos se espalharem para vários lugares, e à medida que eles estão passando por essas perseguições, tribulações, eles não deixam de louvar a Deus, anunciando o Evangelho para a glória de Deus. Então, não bastasse as perseguições que os cristãos da igreja primitiva estavam sofrendo, eles também estavam em um período bastante complicado. Na época do imperador de Cláudio, passou-se um grande período de fome ali no território de Roma e nos arredores, no Império Romano, sobretudo. Então, os judeus que moravam em Roma, inclusive, foram até expulsos no tempo do imperador Cláudio. Isso você pode ver em Atos capítulo 18, 2. Então, várias perseguições, vários problemas, várias dificuldades e também um período difícil que a igreja viveu nos tempos de Cláudio, também de fome. Então, a gente vai estudar agora no capítulo 12 e a gente percebe o que está acontecendo aqui no capítulo 12. Você tem um rei, esse rei é Herodes, que mata ao fio da espada Tiago e acaba prendendo o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Tiago é morto e o apóstolo Pedro é preso, né? E então ali está acontecendo toda uma agitação, Jerusalém está borbulhando de perseguição, a oposição a igreja cristã começa a crescer de uma maneira muito intensa. Mas para que a gente possa entender ainda mais, quem era Herodes aqui, tá? Herodes aqui não é o Herodes o Grande, mas é o Herodes Agripa, que foi o neto do Herodes o Grande. Talvez muitos de vocês conheçam esse Herodes o Grande, porque foi ele que mandou perseguir as crianças recém-nascidas na época de Jesus. Isso você pode ver em Mateus 2, lá em Belém. Então, quando Cláudio se torna imperador de Roma, por uma associação com esse Herodes de Agripa, que era neto desse Herodes o Grande, você percebe que ele ganha um vasto território para domínio, para controle. Então, a Judéia, ele controla a Judéia e também controla a Samaria. E aí ele recebe esse domínio, um domínio super grande, super vasto, bem parecido com o do seu avô, e ele se sente realmente um rei entre os judeus. A gente sabe que o Herodes o Grande não teve muito apreço dos judeus por sua postura, mas o Herodes Agripa aqui, ele vai tentar ganhar os judeus, se associar com os judeus.
E a maneira que ele pensou em se associar, em se simpatizar com os judeus, era com a perseguição dos cristãos. Então ele intensifica uma perseguição, você percebe isso, no capítulo 12, uma perseguição que tinha uma motivação então religiosa, mas ao mesmo tempo também tinha uma motivação política. Então neste contexto, ele decide matar Tiago, como a gente falou, e prender Pedro, no período da Páscoa ali. Então, Herodes ele entrega Pedro para uma escolta de 16 soldados, que parecia quase que inevitável a saída de Pedro, o livramento de Pedro. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo, qual que foi o motivo dele colocar uma escolta tão grande para guardar ali Pedro na prisão. Talvez Herodes sabia um pouco das maneiras misteriosas que Pedro se livrava das cadeias, Então Pedro já tinha saído, inclusive, de situações semelhantes. Então Herodes, para tentar se colocar no controle da situação, ele coloca uma escolta muito grande ali para acompanhar. Então, dos capítulos 12, do verso 1 ao 4, é interessante poder ver isso, que Deus, ele vê as nossas tribulações, ele não é indiferente. No momento em que Pedro estava ali, Tiago estava ali e morreu, mas Pedro também estava na cadeia, ele vê sim esse sofrimento em que Pedro estava passando. Então a gente pode perceber um princípio bem interessante ao olhar para esses versículos iniciais, que Deus ele está no controle da situação, mesmo que a gente possa perder o controle, Deus ele continua. Ele vê então as nossas noites difíceis, as nossas noites escuras, ele vê os momentos em que a gente chora de uma maneira triste por algo que aconteça, mas Deus ele está presente em cada um de nós, ele não é indiferente, portanto, à nossa dor. Tiago então estava morto, Pedro estava preso, e a situação da igreja, então, como eu falei, era bem complicada neste momento também. E questionamentos eu acredito que poderiam surgir a partir daí. Alguns questionamentos, inclusive, sobre, quem é o rei verdadeiro? Não é Deus? Deus não é o rei verdadeiro? Eles poderiam questionar essas questões, até porque Herodes, aos olhos humanos, estava parecendo que estava dominando e controlando aquela situação. Então a situação parecia insustentável, e aí o que é interessante perceber aqui nesses versos iniciais que há uma decisão da igreja. E qual é a decisão da igreja? Vamos ver no verso 5. A decisão é: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, nessa situação complicada, difícil, de domínio de Herodes, aparentemente sobre Pedro, e já tendo matado Tiago, eles apelam não para autoridades humanas, mas eles apelam ao Deus verdadeiro, que controla todas as coisas. Então eles oram por volta de 7 dias, que foi esse período aí próximo da Páscoa, que a intenção de Herodes era matar, assim como ele tinha matado Tiago, matar também Pedro, depois desse período da Páscoa. Então eles oram intensamente, a igreja apela então para Deus, e Deus ouve a oração da igreja. Quando a igreja se põe a orar, então Deus atende. E é especial poder ver isso. Então a gente vê isso dos versos 5 ao 17, que Pedro está, então, como eu falei, numa segurança máxima, armado, com várias situações completamente difíceis, mas Deus, de um modo extraordinário, a gente percebe no verso 8, ele usa um anjo para libertar, tirar Pedro da cadeia, mesmo com a guarda desses soldados à sua volta. Então, Pedro se vê livre, então, pela graça de Deus, das mãos do seu inimigo. Olha, eu acho muito fantástico, quando eu estava lendo esse texto, pensar que às vezes nós oramos sem muita energia, sem muita empolgação, a gente ora, às vezes, em alguns momentos, sem muita fé. Eu quero nos chamar a pensar como andam nossas orações em contextos difíceis, em situações em que aparentemente as coisas parecem irreversíveis. Como anda a nossa oração, a nossa fé em momentos que são conturbados para nós. Então, um princípio que eu vejo muito interessante nesse trecho aqui que eu citei é que nenhum poder da terra pode prevalecer
quando a igreja de Deus decide experimentar do poder, da graça de Deus através da oração. Isso é especial, isso é maravilhoso quando uma igreja se levanta a orar e levantar o clamor a Deus para que aquela situação se resolva também para a sua honra e também para a sua glória. Eu fico pensando no que deve ter surgido na cabeça dos discípulos depois de verem Pedro liberto, porque Pedro vai para a casa dos irmãos que estavam orando, e eu fico imaginando a cabeça desses irmãos. Peraí, Deus permitiu que Tiago morresse, mas Pedro está vivo? Como assim? Eu fico imaginando João, o irmão de Tiago, os questionamentos talvez que tenham surgido. Olha, irmãos, isso até para mim é um mistério. Eu não sei porque naquele momento Deus decidiu escolher num sentido Tiago ao invés de Pedro. É um mistério para nós. Mas, às vezes, a gente pode ter certeza que às vezes Deus nos salva através, de momentos difíceis. E então, isso acontece também porque Tiago foi liberto de um outro modo. Deus envia para ele Herodes, mas ele é liberto no sentido de que ele vai para estar com Deus antes, acreditando que Tiago era um cristão fervoroso, ele vai se encontrar com Deus. Então Deus, ele é o Deus quando liberta, irmãos, e quando abençoa, quando livra, mas ele é o Deus também quando chama seus filhos a passarem por momentos difíceis. Então, só um contexto que eu percebo que de amizade, que a gente acaba dando a Deus a devida glória, apesar dos momentos difíceis que a gente vive. Só em um contexto de amizade com Deus, que a gente, apesar de não entender, fala: Deus, eu não entendo, eu não compreendo os seus planos, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, então eu decido confiar, eu quero confiar, me ajuda a confiar para a glória do Senhor. Então, eu acredito que um grande ensinamento que a gente precisa também crer no poder de Deus, na soberania de Deus, que Deus pode reverter toda e qualquer situação para o louvor da sua glória, também para o exercício do amor aos seus filhos. E a gente precisa ser amigo de Deus para entender os momentos em que a gente estiver sofrendo, passando por muitas dificuldades também, que no contexto de amizade isso acontece. Vamos ler no verso 17, que eu acho interessante, que ele fala assim, Pedro fala: mas ele, fazendo-lhe um sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. É interessante, irmãos, pensar que Pedro ele reconhece que, apesar de ter sido o anjo que o libertasse da prisão em que ele estava, sob a escolta, ele reconhece que o anjo era apenas um instrumento, porque quem de fato libertou ele foi o Senhor, e ele reconhece isso, que foi a vontade do Senhor que prevaleceu, seus propósitos eternos. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. E aí, do capítulo 12, dos versos 18 até os versos 25, a gente percebe como Deus ele lida com os nossos inimigos. Herodes, então, em um momento, no auge da sua força, do seu poder, do seu reinado ali nas regiões de Judéia e Samaria, o povo aplaudindo a ele, depois dele ter feito um bom discurso, e alguém considera como Deus, é Deus, essa pessoa falando de tal maneira, e aí por não ter dado glória a Deus, não ter reconhecido a Deus, a Bíblia narra que ele foi fulminado por Deus. Deus envia para ele alguns vermes e ele cai morto, comido por esses vermes. Então, em vez de Pedro ser morto por Herodes, como era a visão ou o que estava prestes a acontecer, Deus inverte, entra no meio da história, inverte ao ponto de não Pedro morrer, mas Herodes acabar morrendo por não honrar Deus também e não glorificar. Olha, irmãos, um aprendizado muito legal que eu vejo nesse capítulo 12 é que Deus ele continua no trono, reinando, mesmo que os homens pensem que em alguns momentos estão no controle. Deus continua reinando. Então, e outra coisa que eu também aprendo aqui nessa história é que Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém.
ele tem um compromisso, como a gente já tem falado, muito sério com o seu próprio nome, com sua própria glória. Se alguém te colocar, então, portanto, num pedestal, dizer quão incrível você é, ou te colocar numa posição maior do que a de Deus, não aceite. Devolva toda a honra, toda a glória a Deus. Reconheça seus atos salvíficos, né, na sua vida e o impacto que ele tem na sua vida. Esse é um desejo. Então, esse é um pouco do que eu aprendo no capítulo 12 dessa história. Agora a gente vai tentar entrar no capítulo 13 dessa história. Então, no capítulo 13, dos versos 1 ao 3, você vê que a igreja, depois de orar e jejuar, Deus levanta, o Espírito Santo levanta homens para viagens missionárias ali. E aí os homens que foram escolhidos são Paulo, até então Saulo, e Barnabé, que foram homens escolhidos. E aí essa primeira viagem missionária, eu vou traçar aqui como foi, ou quais locais eles foram, para que você possa se situar. Eles saíram de Antioquia da Síria, que era um importante centro comercial, aí depois da ilha de Chipre, que lá tinha Salaminas e Pafos, Antioquia da Prisídia, Icônio, Listra e Derbe, Perge, e depois eles retornam para Antioquia da Síria. Então, é legal perceber essa primeira viagem missionária de Paulo, dos grandes apóstolos, para os gentios também. Eles começam a pregar nas sinagogas judaicas, então eles vão pregar para pessoas majoritariamente de descendência, né, judaica. E aí João Marcos acompanha eles também, e tanto em Salaminas como em Pafos, lá na ilha de Chipre. E aí dos versos 6 ao 12, você percebe que lá em Pafos, na ilha de Chipre, eles encontram um judeu chamado Bar Jesus, que era um falso profeta. Esse judeu falso profeta, ele era assessor do procônsul, que é o governador, que é Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era um homem bastante culto, bastante antenado nas novidades, e eles querem ouvir a novidade, porque provavelmente deve ter havido um burburinho, falácias acerca de Paulo, né, e Barnabé, e ele quer ouvir, então, acerca disso. Só que o que acontece? Esse falso profeta, Bar Jesus, ele tenta atrapalhar, ele tenta desviar o foco, fazendo com que Paulo não conseguisse, e Barnabé, explicar o evangelho a Sérgio Paulo ali, que era o procônsul. Então, Paulo ele lança uma maldição sobre Bar Jesus, que acaba ficando cego. A gente percebe aí no verso 11, vamos ler, capítulo 13, do verso 11. Diz assim: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do céu durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Olha, que maneira diferente de um convencimento, porque depois do que aconteceu, o procônsul, o governador, nota que esses homens de fato eram diferenciados e dão crédito à mensagem de Paulo e Barnabé. E um aprendizado muito interessante que eu consigo pegar desse trecho é que Deus ele vai revelar a sua vontade aos seus escolhidos de maneiras completamente diferentes uma do outro, né? Então, a força do Evangelho também, algo que eu também percebo nesse capítulo 13, ela é tão grande ao ponto de desmascarar falsos profetas, falsas pessoas que estão sob influência, muitas vezes, maligna. Então, quando Paulo chega lá, ele acaba sendo usado por Deus para desmascarar todas essas questões. E aí, então, depois disso, João Marcos deixa eles, e aí do versos 13 ao 49, a gente vê que eles Paulo e Barnabé vão para Antioquia da Psídia, onde Paulo prega o Evangelho, prega as boas novas, isso do verso 13 ao 49, você pode ler com mais calma depois. E aí um destaque que eu quero dar para a gente também é dos versos 38 e 39, de Atos capítulo 13. 38 e 39 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados
pela lei de Moisés. Paulo faz uma exposição muito grande acerca do Evangelho, e esse é um trecho muito interessante, porque Paulo ele destaca que somente mediante a Jesus Cristo que é proclamado o perdão dos pecados, né? E quem nele crê, então, é justificado, que a lei ela não poderia justificar as pessoas, seria incapaz, então, as pessoas de obedecerem a Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira perfeita, através tão somente do recebimento das leis como os judeus receberam. Então ele está enfatizando aqui, um aprendizado bem legal aqui que eu vejo, é que ele está enfatizando que a gente não tem capacidade por nós mesmos de obedecermos a toda a lei. Se não for pela misericórdia, a graça de Deus através de Cristo Jesus, nós não conseguiríamos de modo algum obter ou alcançar a salvação que vem de Deus. Para os visitantes, aqueles que estão acompanhando com a gente essa série, eu espero que você pense sobre isso, que a salvação ela é pela graça de Deus, não é por algo que você faça, não é pelo quanto que você realiza boas ações, esmolas e serve alguém. Não, isso não é suficiente para obter a salvação. Você precisa conhecer do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus, e meu desejo é que você assim faça. Então, no verso 42, a gente percebe lá que eles recebem, então, Paulo e Barnabé, o convite para irem de novo à sinagoga, a pregar novamente. Aí, dos versos 44 ao 45, fala que os judeus eles tiveram grandes invejas do que Paulo e Barnabé, do prestígio deles que estavam anunciando. Começa um tumulto muito grande. Os judeus dali, alguns deles se levantam para tentar acabar com aquilo que estava acontecendo. E aí Paulo ele relembra de que isso já era até mesmo previsto, né, que os gentios deveriam sim receber a mensagem, porque os judeus haviam rejeitado a mensagem, ou haveriam de rejeitar a mensagem. Então, através da rejeição dos judeus, os gentios receberiam a possibilidade de conhecer o Senhor, né, e se aproximar de Deus. E aí ele cita então Isaías 49:6, no qual ele fala que Deus levantou para ser luz para os gentios, salvação até os confins da terra. Muito especial, porque essa mensagem agora começa a espalhar não só entre os judeus, mas também entre os gentios de uma maneira gloriosa e poderosa, como a gente já estudou sobre Cornélio também, que o Léo compartilhou. Então, a gente percebe no verso 48, para fechar esse capítulo, algo bem legal, que é: ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Lucas faz uma alegação muito interessante aqui, que eles se alegraram, né, e creram todos aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus. De antemão, anteriormente da ida de Paulo lá, Deus já tinha os seus escolhidos, e Paulo então estava transmitindo a palavra de Deus na esperança de que esses escolhidos, pelo anúncio do Evangelho, pudessem conhecer dessa graça e serem transformados. Então Deus havia os escolhidos lá e chama através da pregação de Paulo. Irmãos, eu aprendo algo muito legal aqui nisso tudo, é que nós precisamos ir a Deus a fim de que a gente possa encontrar os escolhidos de Deus. Às vezes a gente acha que é nosso convencimento, a nossa intelectualidade que vai fazer com que outras pessoas se aproximem de Deus, mas isso é irreal. Quando a gente olha para as Escrituras, Deus tem os seus escolhidos. Que nós sejamos então, irmãos, instrumentos da mão de Deus para poder encontrar esses escolhidos, ter a honra, a alegria de poder fazer parte da vida dessas pessoas, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua faculdade, na sua escola, no meio da sua família. Deus tem os escolhidos. A gente precisa andar com essa fé também. Então, depois desse versículo, a gente percebe no verso 52, ou melhor, um pouco antes, que os judeus eles começam a incitar ali, alguns judeus, uma perseguição a Paulo e Barnabé, que eles sacodem a poeira e falam: tudo bem, então vamos sair de lá. E aí no verso 52, o último trecho que a gente vai analisar, fala que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam sendo perseguidos, muitas vezes humilhados, e a resposta diante desse cenário conturbado e difícil é que eles saíam cheios de alegria
por poder compartilhar e cheio também do Espírito Santo. Irmãos, olha, é especial saber que Deus tem levantado pessoas, o Espírito tem levantado pessoas, levantou Paulo, levantou Barnabé e tantos outros apóstolos, levantou João Marcos, que também era um jovem, apesar de João Marcos depois ter voltado, mas chegou um momento em que eles foram também para fora das sinagogas, que os judeus também não estavam entendendo, e falaram também aos gentios. E existe também um momento, pensando no nosso dia atual, que a gente precisa sair da igreja, a gente precisa às vezes sair das supostas sinagogas, né? Ou de ambientes religiosos, para ir às praças, para ir aos nossos trabalhos, como eu falei, às nossas escolas, para anunciar esse evangelho também para os de fora. Então, eu acredito que pela graça de Deus em Cristo nós podemos anunciar e anunciar com poder. Amém? Então, eu quero continuar o nosso estudo agora, caminhando rapidamente para Atos capítulo 14. Então, Atos capítulo 14, do verso 1 ao 7, a gente tem a narrativa de que Paulo vai então para Icônio e eles começam a pregar como de costume nas sinagogas, e aí tanto judeus como gentios começam a crer na mensagem de Deus. E aí alguns que eram contrários, alguns que desceram das cidades nas quais Paulo e Barnabé tinham passado, começaram a perseguir, conspirar coisas para perseguir Paulo e Barnabé, e aí, então eles fogem para Listra e Derbe, essas cidades vizinhas. Só para a gente entender melhor, quais eram os costumes dessa cidade, Listra e Derbe? Eles tinham uma ideia, eles cultuavam ao deus Zeus e Hermes, e eles tinham lá uma lenda na qual Zeus e Hermes haviam descido para essa cidade de Icônio, e lá nessa cidade eles foram buscar abrigo, e só um casal apenas abrigou essas pessoas, e todos os outros não abrigaram a esses deuses, supostamente que desceram. E aí então, como benefício a tudo isso, esse casal ele teve o seu templo, a sua casa reformada ao ponto de se tornar como um templo, e aí ele teve um teto de ouro, colunas de mármore, e aquelas pessoas que não abrigaram Zeus e Hermes, supostamente, que tinham recusado, então as suas casas elas foram todas destruídas. Então essa era a lenda basicamente que havia, essas crenças nessa cidade de Listra e Derbe. Eu acredito que isso é importante, porque dos versos 8 ao 20, a gente percebe que lá em Listra e Derbe, Paulo ele se depara com um paralítico. E esse paralítico, Paulo observa que ele tinha uma fé para ser curado. E então Paulo, entendendo isso, chama esse paralítico, olha, levante-se então e ande. E aí isso ocorre de uma maneira milagrosa, pela fé em Jesus, pelo poder de Jesus, aquela pessoa, aquele paralítico, ele se levanta. E aí as pessoas, ao verem tudo isso, elas começam a ficar admiradas, ao ponto de pensarem que Paulo e Barnabé eram supostamente deuses ali. Então, eles vão e trazem sacrifícios, bois, para prestar culto a Paulo e Barnabé. Mas eles Paulo e Barnabé rasgam suas vestes, dizendo que, olha, o que vocês estão fazendo? É exatamente por esse motivo que nós estamos aqui. Vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, e o chama então ao arrependimento. A gente pode ver com mais calma isso no verso 15 do capítulo 14, que diz assim: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se façam dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Então, Paulo chama eles, olha, esqueçam essas coisas, sirvam o único Deus verdadeiro, nós não somos deuses. Eles entenderam que a glória de Deus ela não é algo que deveria ser partilhada naquele momento com Paulo e Barnabé, por eles terem anunciado. Eles deveriam então ter dado a devida glória a Deus, e é isso exatamente que eles estão fazendo aqui. Isso é um aprendizado muito especial para cada um de nós, um aprendizado de que nós precisamos reconhecer as coisas boas que nós recebemos de Deus, todas elas vêm pela graça e pela misericórdia de Deus.
tudo isso é mediante a graça de Deus sustentadora que nos sustenta e nos possibilita realizar boas ações. Paulo e Barnabé entenderam isso, e como a gente analisou a história anterior de Herodes, Herodes não tinha entendido isso. E aí no verso 19, alguns judeus chegaram lá na cidade, começaram a incitar o povo a apedrejar Paulo, e Paulo é apedrejado. Paulo é totalmente desfigurado, de modo que as pessoas inclusive arrastam ele para fora da cidade para acreditar que ele estava morto, para acreditar que Paulo estava morto. E aí no verso 21 ao 26, depois de ter acontecido tudo isso, ser apedrejado, Paulo, depois de um curto período, ele se levanta e ele volta para as cidades anteriores e começa a ensinar de novo, começa a fortalecer os irmãos novamente. Olha, isso para mim é impressionante, irmãos, impressionante ver a maneira como Paulo ele amava a causa de Cristo, como ele pagou um preço tão alto para que o nome de Deus fosse levantado, para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse glorificado. Paulo, se a gente observa a história dele, a gente bem sabe que ele sofreu muitas perseguições, naufrágio, ele sofreu vários apedrejamentos, ele sofreu várias chicoteadas. Então, ver o que Paulo se tornou em Cristo, irmãos, a gente que analisa a vida de Paulo e conhece, é admirável. Ele volta em Antioquia para animar os irmãos, mesmo em tudo, tendo passado por tudo isso. E aí no verso 22, a gente percebe isso, que ele fala assim, ele voltou fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo está reconhecendo, irmãos, que é necessário que todos os cristãos passem por momentos difíceis, de aflições. Nós não estaremos isentos dessas aflições e dessas dificuldades, pelo contrário, nós passaremos, faz parte até que a gente entre no reino de Deus. Então, uma grande aplicação, um grande aprendizado que eu tiro também dessa passagem, deste capítulo, é que não é porque nós somos cristãos, irmãos, que nós vamos estar isentos de tribulações, isentos de dificuldades, de problemas. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades. E muito me impressiona também ver a transformação de Paulo, alguém agora que amava a igreja, amava os cristãos, e também tinha um amor pela causa de Cristo ao amar também os perdidos. Alguém que antes odiava, alguém antes que perseguia os cristãos da igreja primitiva, agora estava completamente disposto a amar as pessoas, a não se importar mais com a sua própria vida. Quando a gente olha para a transformação de Paulo, ela não consigo pensar numa transformação humana, de consciência, foi uma transformação espiritual, no qual, pela graça de Deus, Deus se achega, convence pelo Espírito Santo e vem Jesus também a Paulo, ao ponto dele entender quão precioso era a mensagem, o quão importante era o amor, e ele está disposto a amar de modo sacrificial, e ele faz isso com muita alegria, pagando um alto preço. E ele poderia, irmãos, ter dado várias desculpas para amar. Paulo poderia certamente dar várias desculpas. Ele tinha acabado de ser apedrejado, mas ele volta para essas cidades nas quais ele tinha passado, ele começa a fortalecer os irmãos. Eu fico pensando, irmãos, que eles poderiam ter desistido naquele momento, então, do anúncio do Evangelho, né? Olha, eu quero te chamar uma reflexão em cima disso também. Você é alguém que está sendo movido pelo amor de Cristo, pela graça de Deus, ao se colocar para amar também outras pessoas, a se doar a outras pessoas, a anunciar aos perdidos, ao falar da sua fé? Ou você é alguém que tem desculpas prontas, próprias, já bem conhecidas? Porque eu tenho muitos filhos. Porque eu sou muito velho já. Porque esse momento da pandemia. Olha, tem várias desculpas prontas que a gente pode dar, mas meu desejo é que nós sejamos honestos conosco mesmo
e que a gente então possa pedir a Deus para que nos ilumine através da sua graça e nos dê forças suficientes para amar as pessoas, porque a gente por nós mesmos, nós não temos essa vontade, nós não temos esse desejo, nós não temos essa coragem de se sacrificar até tal ponto, mas pela graça e pela misericórdia de Deus nós podemos cultivar este amor por outras pessoas, que nós então nos esforcemos para ir até Deus, para que Ele nos encha dessa fé, dessa coragem e deste amor para alcançar outras pessoas, dispostos, irmãos, a pagar o preço que for necessário e deixar de vez essas desculpas que muitas vezes nós colocamos. Agora eu quero entrar com vocês em Atos capítulo 15, dando continuidade, em Atos capítulo 15, do verso 1 ao 6, a gente percebe que havia muitos conflitos que estavam ocorrendo ali, ou melhor, continuaram a ocorrer os conflitos, porque a igreja teve momentos difíceis também. E aí, então, o que estava acontecendo? Alguns judeus de Jerusalém, eles descem para a cidade de Antioquia e começam a ensinar aos novos convertidos que eles precisavam se apegar à circuncisão. A circuncisão era uma espécie de mutilação. E eles como uma marca, né, como um sinal, e eles estavam exigindo isso inclusive de pessoas adultas, adultos homens. Era uma marca, como eu falei, da primeira aliança. E aí eles começam a questionar, então, Paulo, Barnabé, e há uma discussão de Paulo e Barnabé com esses irmãos judeus de Jerusalém, ao ponto de que eles são convocados para um concílio. E lá dentro desse concílio, né, que fazem parte dessa reunião, tem os apóstolos e os presbíteros reunidos junto com Paulo, Barnabé e esses judeus também de Jerusalém, alguns deles. E aí, então, Pedro ele se levanta corajosamente em meio a tudo isso e ele, então, expressa o entendimento de por qual meio vem a salvação. A salvação não viria da circuncisão. Não seria necessário isso. Isso não era o elemento primordial, mas era necessário a salvação, ela então seria necessária somente e possível somente através da graça de Deus, que Ele então nos purifica através da fé em Cristo Jesus. E a gente vai ler isso do verso 7 ao 11, para a gente poder entender melhor, que diz assim: depois de muita discussão, Pedro levantou e dirigiu a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então Pedro, juntamente com os apóstolos que ali estavam reunidos, eles entenderam que a orientação era de que a salvação ela vinha mediante a fé em Cristo Jesus, somente pela graça. E eles não precisariam então se submeter de modo algum à circuncisão, que era uma exigência desse grupo em específico. Eles entenderam que Deus havia os purificado pela fé em Cristo. Pedro se levanta, então, num sentido, para dizer o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao 12, você pode ler depois com mais calma, que a circuncisão ela foi substituída, ela já não é mais um sinal, uma marca de um povo escolhido. Pelo contrário, é o batismo do Espírito Santo agora sobre essa nova aliança, que é a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca da aliança. E aqui eu falo do batismo do Espírito, aquele que realmente é um convertido, recebeu o Espírito de Deus. E aí do verso 12 até o verso 21, Tiago também começa a argumentar, e apoiando Pedro, apoiando também Paulo, apoiando Barnabé, falando também que os gentios eles não precisariam se apegar a essas questões de cerimoniais, leis cerimoniais ou demandas dos judaizantes ali que estavam querendo impor essas coisas aos novos convertidos. Então ele propõe que apenas eles pratiquem algumas coisas
com moderação, tomem cuidado com algumas coisas. E aí então eles escrevem uma carta orientando esses novos convertidos a fim de não escandalizar os judeus também, para que eles deixassem de ingerir alguns alimentos que eram sacrificados aos ídolos, comer carne também de animais estrangulados ou até mesmo sangue, e se abster também da imoralidade sexual. Então essas foram algumas restrições a fim de manter-se unido com essas pessoas que estavam sendo inseridas, os gentios, os não-judeus, que estavam sendo inseridos agora dentro dessa igreja de Cristo. Um princípio muito interessante a gente vê então no concílio aqui, o princípio do amor, irmãos, o princípio da unidade, o desejo de estar entrelaçado, estar unido. E aí então, a gente percebe a partir do verso 22 também, que os apóstolos presbíteros eles decidem enviar Paulo, Barnabé, e juntos com eles também foram João e também foi Silas, que são discípulos completamente respeitados, trazendo então uma carta explicando aos novos convertidos, e eles recebem tudo que eles decidiram e eles recebem então com grande alegria essa notícia. Olha, irmãos, eu aprendo algo muito interessante aqui no capítulo 15, de que às vezes na nossa caminhada nós vai haver no meio cristão contendas, desafios, divergências de ideias. Então, que a gente venha tomar esse desejo de união, de unidade, para conversar, para expor as nossas ideias, para que a gente não prejudique esse movimento, para que não haja em nós um desamor. E outra coisa que eu aprendo aqui no capítulo 15, é que nós devemos viver, irmãos, não mais pela lei, mas pela graça de Deus. Então, a lei ela foi apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, que é o Cristo. Cristo é a realidade. Então, nós estamos debaixo dessa nova aliança sobre a graça. Isso não significa que a gente deva viver de qualquer modo, de qualquer maneira. Nós vivemos debaixo agora da graça, ou da aliança da graça, e por isso a gente vai fazer o que a gente bem entende. Pelo contrário, a gente vê que mesmo debaixo dessa nova aliança, o apelo dos irmãos é para que eles tivessem uma vida modesta e tivessem cuidado com a sua própria vida também. Então, se você pensa que você vive porque você vive no tempo da graça, você pode fazer o que você quiser, viver na desobediência, porque tudo é pela graça, você não entendeu a graça de Deus. Você está usurpando da graça de Deus, né? Você precisa entender profundamente, porque quando nós compreendemos a graça de Deus, isso nos move de tal modo que a gente quer glorificar o nome de Deus, a gente quer honrar Deus, quer ter vidas não perfeitas, porque a gente não vai conseguir, mas vidas justas, entendendo que o favor de Deus é algo precioso em nossas vidas. Então, irmãos, eu espero muito que esses capítulos tenham animado cada um de vocês como me animou. Como eu falei, isso daqui foi só uma pincelada. Eu espero que vocês estudem com mais calma cada uma dessas questões, trouxe alguns insights. E você que nos visita também, que você possa, se esse é o seu primeiro vídeo, acompanhe os demais, que você possa também aprender coisas novas e possam conhecer mais de Jesus, dessa igreja primitiva que pagou um alto preço para poder proclamar a vida de Jesus, tá bom? Um grande abraço, um ótimo domingo a todos vocês.